Olá! O relatório mensal do VGHF11 de agosto de 2025 acabou de sair do forno e a gente vai mergulhar fundo nele agora. Vamos entender os números, as estratégias e o que está por trás dos resultados deste mês. Preparados? Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa com um panorama geral, depois passa para os dividendos, que é o que todo mundo quer saber. Em seguida, a gente abre o capô para ver a carteira, analisa os riscos e, por fim, faz um balanço geral com a visão do gestor. Certo, vamos lá. Antes de mais nada, vale a pena a gente relembrar rapidinho qual é a do VGHF11. O que esse fundo faz, afinal? Então, a essência do fundo é ser um gestor bem ativo de uma carteira de papéis do mercado imobiliário. Pensa em CRIs, que são títulos de dívida, cotas de outros fundos imobiliários e até participações em projetos. O foco aqui não é o tijolo em si, mas os ativos financeiros ligados a ele. Agora sim, vamos para a parte que mais interessa para quem é cotista, os rendimentos. Bora ver como o fundo se saiu em agosto. E o número de agosto foi esse aí. O fundo distribuiu 9 centavos por cota. Esse pagamento caiu na conta no quinto dia útil de setembro para quem estava com as cotas no finalzinho de agosto. E quando a gente olha o histórico, dá para ver uma consistência bem clara, né? O pagamento fica ali na casa dos 9 centavos na maior parte do tempo e teve um pico de 10 centavos ali em junho. Essa estabilidade é uma característica importante da estratégia do fundo. Antes de mostrar o número do fundo, uma pausa rapidinha só para a gente alinhar o que é o tal do Dividend Yield, o DY. De forma bem simples, ele mostra o retorno percentual que os dividendos representam em relação ao valor da cota. É uma métrica fundamental para quem investe focado em renda. E olha só o resultado que o VGHF11 entregou. O dividendo de agosto representa um rendimento anualizado de 13,5%, isso considerando o valor patrimonial da cota. É um retorno bem robusto, sem dúvida. Outro indicador que a gente sempre fica de olho é o P sobre VP, que fechou o mês de agosto perto de 0,90. E o que isso quer dizer? Um número abaixo de 1 significa que a cota estava sendo vendida na bolsa por um preço menor que o seu valor patrimonial. Muita gente enxerga isso como uma chance de comprar os ativos do fundo com um certo desconto. Beleza, os números são bons, mas de onde eles vêm? Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada dentro da carteira do fundo. Olha que interessante que o fluxo de caixa do mês mostra para a gente. O fundo gerou um resultado de 13,6 milhões, mas distribuiu quase 15 milhões. Isso quer dizer que o gestor usou um pouco das reservas que o fundo tinha acumulado para complementar o dividendo e manter aquele patamar de pagamento que a gente viu. A estratégia do fundo é dividida em duas grandes frentes. A carteira de renda, que é focada em pagamentos que entram todo mês, como os de CRI, hoje representa 58%. E a carteira de valor, que busca ganhar com a valorização de cotas de outros fundos, por exemplo, fica com os outros 42%. E essa foto não é fixa, não. O gestor fez um movimento tático bem claro este mês. Vendeu posições da carteira de valor para realizar os lucros que estavam ali parados. Isso mostra bem a pegada hedge fund do nome dele. Ele aproveita a alta de alguns ativos para gerar caixa, e esse dinheiro é reinvestido na estratégia de renda para fortalecer os pagamentos futuros. Agora, dando um zoom na carteira de crédito, nos CRIs, a gente vê uma exposição bem forte a ativos ligados à inflação. Quase 64% da carteira está indexada ao IPCA. O resto está atrelado ao CDI, que acompanha a taxa de juros. Isso posiciona o fundo para se dar bem se a inflação subir. Bom, como a gente sabe, todo investimento tem seus riscos. Por isso, é super importante a gente olhar também para as possíveis vulnerabilidades e algumas operações mais complexas que o fundo faz. Uma notícia positiva em agosto veio da famosa marcação a mercado. Ela valorizou o patrimônio do fundo em quase 6 milhões de reais. Isso aconteceu basicamente porque as expectativas de juros futuros caíram, o que torna os títulos de inflação que o fundo já tem mais valiosos hoje. Com total transparência, o relatório também mostra os dois principais casos de inadimplência na carteira. O Criselina, que já foi marcado para zero no balanço, continua em negociação. Já no caso do CRI Guaicurus, a solução depende da venda de um terreno que ainda está com os entraves jurídicos. O relatório também fala em compromissada reversa. Que bicho é esse? Traduzindo para o português claro, é uma espécie de empréstimo de curto prazo. O fundo vende um ativo com a promessa de comprar de volta depois. É uma forma de levantar dinheiro, seja para gerenciar o caixa ou para aproveitar alguma oportunidade, criando uma pequena alavancagem. E qual o tamanho disso no VGHF11? Bom, a gente está falando de 57 milhões e meio de reais, o que dá mais ou menos 4,1% do patrimônio do fundo.
O custo dessa operação é competitivo, CDI mais 0,8% ao ano. Ufa! Depois de passar por todos esses pontos, qual é o balanço final? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver a foto completa do fundo neste mês. Então vamos lá, fazendo um resumo. Do lado positivo temos um rendimento forte e consistente, a cota negociando com desconto na bolsa, a valorização dos ativos pela marcação a mercado e uma gestão bem ativa que está realizando lucros. Já do lado que pede mais atenção, o fundo distribuiu mais do que arrecadou, o que consome caixa. Ainda existem aqueles casos de inadimplência para resolver e o uso de alavancagem, que sempre adiciona um temperinho de risco. Essa frase do próprio gestor resume perfeitamente a estratégia do mês. O foco foi usar o bom momento do mercado para vender ativos da carteira valor e transformar a valorização no papel em lucro de verdade profundo e, claro, para os cotistas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Considerando essa mistura de alta geração de renda e uma gestão bem tática, mas que também lida com desafios de crédito e usa um pouco de alavancagem, como é que a proposta do VGHF11 se encaixa nos objetivos de quem investe hoje? É uma pergunta importante, e a resposta vai depender do perfil de cada um,